Oiê, minha gente! Como é que vocês estão? Bom, como vocês puderam ver pelo vídeo, pelo título do vídeo, hoje eu queria falar desse serzinho, desses serizinhos que eu comento tanto nos meus vídeos e que eu falo tanto da importância de se conectar com esse lado nosso, que são os nossos inner beings. Inner being, para quem não fala inglês, significa o nosso ser interior, né? E que é inner being, né? Muitas pessoas associam o inner being com anjo de guarda, com Deus, com o nosso eu superior, com a nossa centelha divina. Enfim, cada pessoa dá um nome e interpreta da forma que acha melhor. E eu confesso para vocês que antes de começar a receber as perguntas, os questionamentos de vocês no Instagram, eu nunca tinha parado para pensar se o Inner Being era uma entidade, se era um espírito, se era um anjo de guarda, se era Deus, se era. Nunca tinha parado para me questionar sobre isso, porque a minha fé. Ai, como que eu posso dizer? Eu não preciso dar uma forma para as coisas. Quando eu acredito, eu acredito. Porque quando eu acredito, significa que aquela ideia ressoou dentro de mim. Ou seja, a forma com que a coisa foi apresentada para mim né, conveio ou conviu, enfim, foi conveniente para o meu coração, para minha alma. E quando eu comecei a escutar os vídeos de Abraham Hicks, que fala bastante do Inner Being, eu escutava Abraham e todas as coisas que Abraham ia falando. Abraham é o inner being da Esther Hicks, né? Tudo que Abraham foi falando, tipo, ressoava muito profundo com o meu coração. Eu sentia aqui as palavras de Abraham como uma verdade. E todas as coisas, algumas coisas que foram ditas que eu não levava muito a sério, eu comecei a pedir pro meu inner being a me mostrar se era, né, como que a coisa realmente era. Eu sempre fiquei aberta ao meu inner being de me mostrar que eu estava errado, ou que eu estava julgando, ou que eu não estava vendo a situação como ela era. Então, se vocês me perguntarem o que é o inner being, o que é um inner being? É uma entidade? É um espírito? É um... seja lá o que for, é Deus? O que é? Eu vou falar para vocês como que eu entendo. Hoje, né? Depois que vocês começaram a questionar, porque antes para mim inner being eu só pensava, é uma parte minha. É uma parte minha mais elevada. É um lado meu que não está encarnado. É como se fosse parte de mim que ficou no plano espiritual para poder me guiar. Aí, eu associei com um anjo de guarda? Não. Eu associei com uma entidade? Não. Eu associei com alguma coisa? Não. Mas como vocês começaram a questionar, eu comecei a me questionar, a questionar o meu inner being, e eu vou falar para vocês que o meu inner being dessa vez não respondeu. O meu inner being me deixou livre e foi me indicando caminhos, lugares onde eu podia ir adquirindo certas informações e sentindo se a coisa ressoava comigo ou não. Então, vou falar para vocês como que eu entendo inner being. Para mim, inner being, se é uma entidade, não é o que a gente conhece, não é o que eu aprendi na Umbanda como entidade, sabe? Não é um baiano, um boiadeiro, um cigano. Para mim, inner being, se é uma entidade, na verdade, quando eu penso se inner being tem forma, para mim, inner being não tem forma. Para mim, inner being é uma fumaça, é uma nuvenzinha, sei lá, não tem forma. Para mim, inner being é uma consciência. É uma consciência elevada. É uma consciência que está dentro da minha realidade vibracional, que Abraham Hicks chama de vortex. É uma consciência que está num patamar que consegue enxergar as coisas de uma forma que eu, aqui na matéria, que é muito mais denso do que o plano espiritual, eu não consigo enxergar. Então, para mim, inner being é uma consciência. É uma consciência elevadíssima. É uma consciência que tem acesso à inteligência divina. É como se Deus fosse um banco de dados incrível e o nosso inner being estivesse em contato direto com esse banco de dados.
e que tudo que a gente precisasse como resposta, o nosso inner being enviasse as respostas pra gente. É como se o nosso inner being fosse um intermediário entre Deus, que eu chamo também de fonte, porque para mim Deus é uma fonte inesgotável de amor, que fica enviando amor e vida e tudo de bom. Então, o inner being para mim é o intermediário, é quem está entre, é algo ou alguém que está entre eu aqui na matéria, na densidade da matéria, e a fonte. Outra forma que eu entendo o inner being é como o que eu aprendi nesse livro, que eu vou até mostrar para vocês, que é um livro que se chama O Manual Completo de Ascensão, Como Alcançar a Ascensão nessa Vida, do Joshua David Stone. Esse livro aqui, que já logo no capítulo 2 ele fala sobre as mônadas, a alma e a personalidade. Então, segundo o Joshua, nós, seres encarnados, somos personalidades de uma alma que provém de uma mônada, que na verdade é a centelha divina. É como se tivesse a fonte, ou seja, Deus, que fatora, ou seja, que dá vida, que dá criação para gente, eu tô me arrepiando inteira, eu acho que é isso mesmo. É como se Deus, ou a fonte, desse vida às centelhas, que nesse livro aqui o Joshua chama de mônadas, e que dessas mônadas nascessem 12 almas, que na verdade é como se fosse uma única mônada que dá, que tem 12, vamos dizer, 12 raios, ou 12 extensões, e cada uma dessas 12 extensões, que a gente chama de alma, né, são 12 almas, dá extensão a 12 personalidades, que é o que encarna no planeta Terra. Isso ele fala que existem um número infinito de mônadas, então sabe-se lá quantas milhões e milhares e trilhares de mônadas existem no mundo, mas que ele disse assim, cada uma das nossas mônadas, com o poder da mente, cria 12 almas, né? Que através dessa mônada coloca 12 dedos de fogo, 12 bastões de fogo, e no final, na ponta desses bastões de fogo, na ponta desses dedos de fogo existem 12 almas individuais. Cada alma é uma representação parcial e menor, né, de menor escala, ou de menor escala da representação do Criador, ou seja, cada alma é uma representação parcial da mônada. As almas também são conhecidas como nosso eu superior. Então, provavelmente, quando eu penso em inner being, eu penso que ou o inner being é a alma, da qual eu e mais 11 personalidades fomos criados, ou o inner being é a mônada, de acordo com o que Joshua diz nesse livro aqui. Então, se vocês se interessarem por esse livro, ele é muito interessante, apesar de ser muito complexo. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Eu tenho ele em inglês, mas eu acredito que ele existe em português também. Cada alma, quando deseja experimentar essa forma mais densa do mundo material, criou 12 personalidades ou 12 extensões da alma que encarnam nesse universo material que é mais denso. Então, nós, seres humanos, somos, de acordo com o que o Joshua diz nesse livro aqui de Ascensão, nós somos as personalidades de uma alma que é uma extensão da mônada. Então, quando eu falo de inner being, eu acredito que o nosso inner being ou seja a alma, da qual eu e mais 11 personalidades estamos ligadas, ou o nosso inner being é a mônada, ou seja, a centelha que vem direto da fonte. Então, fica aí para cada um de vocês decidirem o que é o inner being. Mas eu não acredito que inner being seja como um espírito. Por quê? Porque
esse lado, ele se comunica comigo, o Inner Being se comunica comigo de uma forma que vem de dentro para fora. Desde que eu comecei o meu caminho espiritual, eu sinto a presença de espíritos, eu vejo às vezes espíritos e eu vejo, né, quando é espírito, a coisa vem de fora para dentro, ou seja, tá fora de mim. Mas quando existe uma comunicação entre o meu inner being e eu, a coisa vem de dentro do meu chakra cardíaco, vem de dentro do meu coração. Vem como uma forma que eu falo que são as cosquinhas no coração. É como se alguém estivesse fazendo assim, dentro do meu coração, mas não aqui, na pele, de dentro para fora. E é uma cosquinha que geralmente ou me dá vontade de chorar, de alegria, ou me dá vontade de dar risada, aquela risada gostosa e profunda. Então, eu acredito que Inner Being não seja um espírito. Se for uma entidade, é uma entidade em forma de consciência, que não existe forma. Quando eu penso numa consciência, eu não consigo ver uma forma para uma consciência. No máximo uma fumaça, uma coisa meio sem forma. Mas eu vejo o Inner Being como uma consciência. E é assim que quando eu comunico com o meu Inner Being, eu me comunico como se eu estivesse comunicando, entrando em contato com uma consciência mais elevada. Outra forma muito eficaz dessa comunicação que permite a gente saber que esse nosso lado existe são as nossas emoções. Quando a gente pensa nas nossas emoções, por mais que a gente classifique essas emoções com vários nomes diferentes, então raiva, ódio, desprezo, rejeição, amor, alegria, a felicidade, a motivação e assim vai. Se a gente pensa nas emoções, elas são classificadas em dois grupos: as emoções positivas e as emoções negativas, certo? Então, quando a gente pensa raiva, ódio, são emoções negativas. Alegria, felicidade, emoções positivas. Motivação, emoção positiva. Depressão, emoção negativa, ok? Sabendo disso, a gente prova a existência desse nosso lado. Por quê? Porque os nossos inner beings, para saber que a gente está em comunicação com eles, a gente tem que prestar atenção nas nossas emoções. Quando eu sinto uma emoção positiva, um alívio, um bem-estar, uma sensação de leveza, é como uma certeza de que eu estou no caminho certo, uma paz interior, né? Quando a gente tem esse tipo de emoção positiva, significa que o nosso inner being está de acordo com a gente. Já quando a gente sente emoção negativa, significa que o nosso inner being ou está olhando para uma outra direção do que a gente, ou o nosso inner being, ou o nosso inner being tem uma opinião diferente da gente. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando você vai lá e briga com uma pessoa e que você tá puto da vida com a pessoa, e que você sente emoção negativa, a tua emoção negativa não é porque você está puto com a pessoa. A tua emoção negativa vem porque você sente raiva da pessoa, só que o teu inner being não sente raiva dessa pessoa, ele sente amor. Então existe uma discordância. É como na matemática, sabe? Mais com menos dá menos. Ou seja, emoção positiva do nosso inner being, emoção negativa nossa, vai dar chabu, ou seja, a gente vai sentir emoção negativa. Já quando a gente está feliz com alguém, ou quando a gente vê o valor de uma experiência, ou quando a gente vê o valor de alguma situação, quando a gente está bem, o nosso inner being, se a gente está bem, significa que o nosso inner being está de acordo com a gente. Então, mais com mais dá mais. Ok? E antes que vocês falem, então, mas na matemática, menos com menos dá mais. Então, mas o nosso inner being nunca está com menos. Ok? Então, quando vocês querem alguma coisa na vida, por exemplo, vocês querem alcançar um objetivo, só que vocês não acreditam que vocês têm a capacidade, vocês sentem emoção negativa. Essa emoção negativa é o teu inner being falando que ele não está de acordo com você, que ele acredita que você tem capacidade. Que você pode não ter todas as ferramentas ali no presente, mas isso não quer dizer que você não vai ter no futuro. Ou então, quando uma pessoa ela age de uma forma não muito bacana com vocês e que vocês ficam com raiva da pessoa, vocês ficam com raiva, sentem emoção negativa. Isso é o inner being de vocês falando que não, que a pessoa
provavelmente teve as razões dela para agir daquele jeito e que você não tá sabendo ver o lado da pessoa, né? E antes que vocês falem, mas então, Inner Being, mas tipo, olha, essa pessoa agiu desse jeito. O nosso Inner Being, assim como a fonte, nunca vai ver a pessoa como uma pessoa má. O nosso Inner Being nunca vai sair dessa consciência elevada para entrar no buraco junto com a gente. Cada vez que a gente entra dentro de um buraco, que a gente se joga dentro de um buraco, ou seja, cada vez que a gente entra numa vibe negativa, a gente sente essa discordância emocional, porque o nosso Inner Being fala, é como se o nosso Inner Being estivesse falando, olha, você quer ficar feliz? Então você que vai ter que sair do buraco. Eu não vou entrar dentro do buraco com você. Porque se eu entrar dentro do buraco junto com você, eu não tenho como te fazer sair dele. A gente não tem como mais sair, a gente não tem mais como sair dele. Então por isso que a gente sente essa emoção negativa. E, gente, sem brincadeira, toda vez, desde que eu comecei a escutar o material de Abraham, que eu comecei a questionar esse meu lado, a começar a comunicar com esse meu lado, pedir auxílio, pedir né? Pedir pra mim ver o mundo com os olhos desse meu lado. Sempre quando eu brigo com alguém, que eu tô brava com alguém, eu falo, Inner Being, eu tô brava com essa pessoa, mas eu sei que eu tô sentindo essa emoção negativa porque você não está de acordo. Nesse caso, me mostra como você vê essa pessoa, me mostra como você vê essa situação. E, gente, cedo ou tarde, eu começo a enxergar a mesma situação com um olhar totalmente amoroso. E aí, gente, não tem raiva que dura pra sempre, sabe? Não tem... A coisa toda quebra, a coisa toda cai por terra. O mesmo vale, gente, quando a gente tem uma baixa estima da gente mesmo. Quando a gente se acha inferior a alguém, ou quando a gente se acha não merecedor de uma situação, ou de receber alguma coisa, ou quando... Pra mim já aconteceu bastante no trabalho, às vezes eu não me achava boa o suficiente, ou capaz o suficiente de alguma coisa, que eu me senti inadequada pra, né? Vem aquela emoção negativa, e aí eu sei que é o meu Inner Being me falando que o meu Inner Being acredita que eu sou capaz e que eu sou adequada para aquele cargo ou para aquela função, né? E aí eu sempre falo, Inner Being, eu tô me sentindo inadequada para essa função, ou eu tô me sentindo incapaz para essa função, me ajuda a me ver, a olhar para mim da mesma forma amorosa que você olha, ou me ajuda a ter as ferramentas que eu preciso para executar esse trabalho de forma bacana, de forma que traga valor para os outros. Mesmo aqui os vídeos, gente, eu nunca gravo um vídeo, ou quase nunca gravo um vídeo, quando eu não tô bem. Porque se eu não tô bem, eu sei que eu não vou poder trazer nada de valor para vocês, né? Enfim... E geralmente, cedo ou tarde, principalmente quando eu me distraio, eu acabo enxergando, eu acabo chegando. O nosso Inner Being, a comunicação com o nosso Inner Being é como se ele fosse um guia, sabe? Não um guia espiritual que a gente conhece na Umbanda, por exemplo. Um guia de viagem, sabe? Então, como se a gente estivesse dentro de um grande labirinto e o nosso Inner Being tivesse assim, vem por aqui. Agora vai por ali, agora pega a direita, agora pega a esquerda, vai por esse caminho, faz isso daqui. E mesmo quando a gente pega o caminho errado, o nosso Inner Being fala, pega a direita, a gente pega a esquerda, o nosso Inner Being não pensa assim, nossa, que burro, pelo amor de Deus, né? Tô falando pra vir pra direita, vai lá e pega a esquerda. Nosso Inner Being não é assim, ele é puro amor. Ele fala, tá, então agora... É igual o GPS, sabe? Quando o GPS te fala pra você virar à direita e você vira pra esquerda, ele vai recalcular o itinerário, não é? Né? E vai recalcular o caminho que você tem que pegar. O nosso Inner Being é igual. Ele vai lá, recalcula, ok. Agora essa pessoa, né, eu vou falar ela porque eu tô falando de mim aqui, né, mas enfim, vocês apliquem aí pra vida de vocês. Agora ela pegou a esquerda, então pra ela chegar onde ela tá querendo, ela tem que fazer isso, 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 aquilo. Então o nosso Inner Being fica, então agora vem por aqui, agora faz tal coisa, agora faz tal coisa. E como que a gente sente essa presença do nosso Inner Being? Eu vou falar por mim. Eu sinto vibração, eu consigo ler vibração muito fácil. Hoje em dia eu consigo ler vibração muito fácil. Ou seja, mesmo quando vocês me mandam mensagem no Instagram, às vezes vocês me mandam uma mensagem falando A e eu escuto B, porque eu escuto a vibração da mensagem de vocês.
Quando vocês mandam mensagem, eu não leio as palavras, eu leio a vibração de vocês. E essa vibração que eu tô lendo, geralmente é como eu recebo as mensagens do meu inner being. Eu sinto uma vibração, algo... Como que eu posso explicar? Como o vento batendo na pele. O vento é transparente, certo? Mas quando ele bate na pele, a gente sente, não sente? Ou quando a gente tá no fundo do mar e que alguém vai lá e passa a mão assim, ó, na água, a pessoa não precisa tocar a gente, mas como passou, vem tipo uma correnteza. A gente sente a correnteza, não sente? É mais ou menos assim que eu sinto a vibração. É a mesma coisa que eu sinto com as cartas. Então, é assim que eu sinto o meu inner being. E aí, o meu coração, visto que a nossa conexão é feita através do coração, né, do chakra cardíaco, ou pelo menos eu sinto a minha conexão com o meu inner being a partir do meu chakra cardíaco, o meu chakra cardíaco, ele traduz essa vibração em coisas que estão registradas aqui na minha mente. Ou seja, frases que têm a mesma vibração. Por isso que às vezes quando eu tô lendo as cartas, as frases vêm em outras línguas. Porque a vibração do que a carta tá passando é exatamente a mesma vibração de uma frase que eu aprendi em inglês. Ou é a mesma vibração de uma frase que eu aprendi em francês. Ou é a mesma vibração de uma palavra que eu aprendi em alemão. Ou é a mesma vibração... Tô entendendo? É assim que funciona a nossa comunicação com o nosso inner being. É através de vibração. Todo mundo tem esse dom de traduzir vibração. Só que a maior parte das pessoas traduz de forma inconsciente. Mas isso vem com o tempo, é prática, gente. É igual praticar exercício físico, é prática. Fazem mais de 20 anos que eu pratico isso. Então, hoje, pra mim, eu não vou dizer que é fácil, mas eu sinto e eu escuto às vezes a vibração. Eu escuto, quando eu escuto a vibração não vem com um som conhecido pelas minhas orelhas, pelos meus ouvidos. Mas o meu coração traduz aquilo em palavras nas línguas que eu falo. Ou seja, é como se viesse a vibração e dentro do meu cérebro lá tivesse um banco de dados onde o meu cérebro busca qual é a frase ou qual é a palavra, em qual língua for, que eu já aprendi na vida, que tem a mesma vibração. E aí eu recebo, ou em forma de imagem, ou em forma de frases, ou em forma de som, ou de cheiro. Às vezes eu sinto perfume, às vezes eu sinto emoções, assim, arrepio, mas isso tudo provém de uma vibração. Então é assim que o meu inner being comunica comigo, através de vibração. Outra forma que os nossos inner beings comunicam com a gente é trazendo um sentimento de certeza, de saber alguma coisa. Quando alguém te fala alguma coisa, ou quando você fala alguma coisa pra alguém e que vem aquela coisa de certeza, você tem certeza, você nunca leu em lugar nenhum, você nunca ouviu em lugar nenhum, mas você tem certeza do que você tá falando. Isso geralmente vem do nosso inner being também. Porque essa certeza vem porque o nosso inner being passou essa informação a partir do que eu chamo de inteligência divina, que é como se fosse um banco de dados, uma biblioteca gigantesca que vem a partir da fonte. É um plano elevadíssimo onde existem todas as respostas. Eu falei que eu acessei esse campo em 2020, logo no começo da pandemia. Quando eu acessei esse campo dessa inteligência divina pela primeira vez, gente, eu fiquei assim, ó, extasiada. É extasiante. Só que a gente não precisa acessar. Mesmo quando a gente não tá 100% equilibrado, ou quando a gente não tá 100% alinhado com o nosso inner being dá um jeito de passar essas informações. E quando a gente profere algo, a gente diz algo que a gente sente, vem lá de dentro, você sabe, você sente que vem lá de dentro, geralmente é o nosso inner being que tá passando. Uma das coisas que eu tive sempre certeza desde que eu nasci é que eu ia trabalhar com espiritualidade. Eu sabia disso. Não me perguntem como, nem quando, eu não sabia nem como nem quando, mas eu sabia que eu ia trabalhar com espiritualidade. E outra coisa que eu sabia desde criança é que a minha vida não era no Brasil. Eu sabia que eu não ia viver para sempre no Brasil. Eu já sabia disso.
E como que eu sabia? Por muitas vezes, eu me via correndo em florestas cheias de pinheiro que naquela época eu não sabia da onde que era. Eu achava que era lá para os lados do Canadá e eu sempre tive um encanto pelo Canadá e hoje, quando eu vou passear na floresta, eu vejo que as imagens que eu via desde que eu era criança, a tradução daquela vibração que eu recebia do meu inner being era Europa. Tipo, então, mas vinha com uma forma de certeza. Eu sabia, se tinha duas coisas na minha vida que eu sabia, não me perguntem como eu sabia, mas eu sabia, é que uma, eu ia trabalhar com espiritualidade, duas, eu não ia viver para sempre no Brasil. E eu estou fazendo as duas coisas, então isso vinha do meu inner being também. Outra forma que os nossos inner beings comunicam com a gente é através de impulsos. Eu ainda quero gravar uma reflexão só falando sobre impulsos, porque impulsos podem vir do nosso lado ferido quanto do nosso inner being, do nosso lado alinhado. Mas impulsos, gente, quando eu falo de impulso, quando eu tenho impulso, é como se eu estivesse em hipnose, é como se eu estivesse em projeção astral acordada. Ou seja, eu sinto uma vontade, sabe? Uma vontade do nada, assim, ó, de fazer alguma coisa. Ou então fica vindo a imagem de algum lugar, ou fica me vindo a imagem de alguma coisa na minha cabeça, e fica vindo, e fica vindo. Até um momento que eu entro como se eu estivesse em estado de hipnose. Ou seja, eu perco a minha consciência. Eu perco o meu controle consciente das coisas. Por exemplo, lá agora que eu tô com vocês, eu tô meio consciente, meio inconsciente. Mas assim, eu tô consciente que eu tô na minha casa, que eu tô no meu sofá aqui, não sei o quê. Só que quando eu recebo um impulso, eu paro de enxergar onde eu tô. Eu só começo a seguir. Eu não sei se vocês me acompanham, né? Se vocês me seguem lá no Instagram, mas teve um vídeo que eu falei que eu tava num riacho. E eu falei alguma coisa assim, gente, escuta isso, tá num lugar assim, me traz paz. Não sei se vocês já viram esse post que tá lá no Instagram, mas nesse dia, gente, eu estava seguindo um impulso. E como esse impulso chegou? Primeiro eu comecei a ver a imagem daquele lugar na minha cabeça, que é um lugar que eu conheço, né, que não fica muito longe da minha casa. Só que assim, eu não tava pensando em sair nem nada, porque tava ameaçando chover e tudo, e tava frio ainda, né? Só que a imagem daquele lugar ficou vindo, que de repente eu saí da minha consciência, eu entrei em estado de hipnose. Quando eu percebi, tive noção, eu estava me trocando já. E quando eu tive noção pela segunda vez, assim, quando como fala, eu aterrissei na minha consciência, eu tava já indo pra lá. E quando a terceira vez que eu entrei em estado consciente, eu já estava no lugar e já tava com aquela vontade assim, ó, que eu não conseguia me controlar de colocar os pés na água. E eu obedeci. E eu obedeci, porque a hora que eu obedeci, eu senti uma paz tão profunda, tão profunda. E eu sabia que eu estava conectada com o meu inner being. E esses impulsos geralmente vêm do nosso inner being. Porque é nesses momentos que a gente sente esses impulsos, talvez no começo a gente não sinta dessa forma tão profunda, a ponto da gente entrar em estado de hipnose. Eu falo que parece que é estado de hipnose porque eu perco a consciência, gente. Quando eu fico consciente de novo, quando eu vou ver, eu já tô na metade do ato, sabe? Tipo, por isso que eu falo, a gente tem que ter certeza de estar se sentindo bem, porque quando a gente entra em hipnose assim, quando eu entro nesse estado de hipnose, eu não respondo mais por mim. Não é mais a Bárbara consciente. Não é mais a personalidade Bárbara, bruxa nuita que está agindo. É o meu inner being que está agindo a partir de mim. Então, quando eu tenho esses encontros com Bambi na floresta, essas coisas assim, geralmente antes de eu me encontrar com esses bichinhos, eu começo a sentir impulsos. Geralmente impulso de cantar, geralmente impulso de dançar. E, eu não sei se eu já fui observada na floresta, mas às vezes eu tô cantando e dançando e cantando alto, sabe? E gritando na floresta e dando risada e que não sei o que. E de repente, bum! Eu encontro algum bichinho bonitinho, não sei o que. São momentos mágicos e são momentos que eu sei que vêm
através do meu inner being. Então esses impulsos, às vezes o impulso é só de escutar uma música, ou às vezes o impulso é só de cozinhar um pratinho gostoso, ou às vezes o impulso é de arrumar aquele guarda-roupa que estava esperando há mais de um ano, ou às vezes o impulso é de limpar limpar o fogão que estava esperando há 3 semanas. Tá entendendo? Às vezes o impulso é coisa besta, né? Mas que quando você termina, você faz com gosto, e quando você termina, você sente orgulho de você mesmo. Geralmente, esses impulsos vêm dos nossos inner beings. Outra coisa, gente, que pode trazer essa discordância, né? Eu sempre falo, a emoção, as nossas emoções são os grandes indicativos de quando o nosso inner being está de acordo com a gente ou não está de acordo com a gente. Mas os nossos inner beings, a gente tem que pensar que tudo que a gente quer na vida, a gente tem que comparar tudo que a gente quer na vida como uma grande corrida. Quando a gente quer alguma coisa, a gente está no ponto de largada lá, no ponto inicial da corrida. E quando a gente fala para o nosso inner being, quero tal experiência, eu quero tal pessoa, eu quero tal experiência, quero receber tal coisa, quero ganhar um aumento, quero isso, quero aquilo, quero lá. A gente fala isso pro nosso inner being, a gente está no ponto de largada, no ponto de partida daquela corrida. E o nosso inner being, ele vai para a chegada. Na hora que a gente pede alguma coisa, o nosso inner being já corre para a chegada. Ou seja, o nosso inner being sabe todo o caminho que a gente vai ter que percorrer para chegar na chegada. E o nosso inner being já começa a se tornar a frequência vibratória do que a gente quer. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira mudar de país. Então, eu vou lá e falo pro meu inner being, nossa, inner being, eu quero mudar de país. Se eu já sei qual o país que eu quero, né? Vamos supor, eu quero mudar, sei lá, eu quero ir pra Grécia, que é o meu país do coração, que um dia eu espero ir pra lá, talvez não pra morar, mas assim, pra uma casinha de férias, tá? Porque eu gosto bastante da Grécia. Mas vamos supor, eu vou lá e falo pro meu inner being, quero ter uma casa de férias na Grécia. Aí o meu inner being, né? Eu tenho que pensar o porquê que eu quero aquilo. Provavelmente porque eu vou sentir alegria, vou sentir bem-estar, porque eu gosto da Grécia, eu acho um país encantador, com aquelas cores todas, esse azulzão assim, ó aquele branco das casinhas, é a coisa, o mar azul maravilhoso e as pessoas gentis, né? Se eu pensar um pouco nisso, o meu inner being vai se tornar essa vibração de paz, de harmonia, de beleza, de doçura, de bem-estar, de calor, né, de tudo de bom. O nosso inner being se torna isso. E aí, como a gente saber se a gente está manifestando aquilo? Cada vez que a gente pensa num assunto, ou seja, cada vez que eu pensar na Grécia, e eu pensar algo que vá de encontro com o que eu quero, eu vou sentir bem-estar e alegria. Ou seja, significa que eu estou me aproximando cada vez mais da chegada, do ponto de chegada, né? Quando eu decidi que eu queria ir para a Grécia, o meu é como se fosse uma corrida. Eu estou no ponto de partida e o meu inner being vai direto para a chegada. Então o meu inner being sabe o que eu tenho que fazer para mim chegar na chegada. Eu ainda não sei, mas o meu inner being sabe. E o meu inner being já se torna a minha versão, a Bárbara que vive na Grécia, sentindo o que a Bárbara vai sentir quando ela viver na Grécia. Então, cada vez que eu estiver indo de encontro com esse meu sonho de viver na Grécia, eu vou sentir bem-estar. E cada vez que eu vou pensar na Grécia e eu tiver um pensamento que vai contra o que o meu inner being sabe que é verdade, eu vou sentir mal-estar, eu vou sentir desconforto. Então, sabendo disso, olha a preciosidade do nosso inner being e olha a preciosidade das nossas emoções. Cada vez que vocês sentirem alegria em relação a um assunto, saibam que vocês estão próximos daquele assunto. Cada vez que vocês desejam algo e sentem alegria em relação àquele algo, vocês estão mais próximos daquele algo. É o inner being de vocês falando, você está próximo, tá ficando quente, Não tem aquela coisa, né, eu nem lembro que tipo de brincadeira que era essa, qual é o nome dessa brincadeira, que quando a pessoa ia chegando perto do negócio, todo mundo tá ficando quente, queimou. Quando o nosso inner being fala queimou, significa que a gente manifestou a coisa na matéria. Mas até a gente chegar na coisa, até a gente queimar, né, a gente se queimar, ou seja, chegar e manifestar a coisa na matéria,
Cada vez que a gente sente emoção positiva em relação a um assunto, é porque a gente está se aproximando do que a gente quer. E cada vez que a gente sente emoção negativa, é porque a gente está se afastando do que a gente quer. E isso vem de quem? Vem desse nosso lado tão querido, especial, que é que são os nossos inner beings. Então, se vocês me perguntarem quem é o inner being, não sei, gente, mas para mim, o meu inner being, para mim me basta saber que o meu inner being é uma parte minha que ficou no plano espiritual para me guiar na minha caminhada. Não, para mim, pouco importa se tem uma forma ou se não tem forma nenhuma. Porque para mim não é a forma do meu inner being que me interessa, é a emoção, é o amor que eu sinto vindo desse meu lado, e eu sempre sinto, e eu tô sentindo nesse momento que eu tô falando com vocês. Outra coisa, o que eu gosto de saber do inner being, dos nossos inner beings, é que eles estão sempre focados no futuro, eles nunca olham para o que já foi, principalmente quando o que já foi é negativo. Então quando a gente erra, ou quando a gente faz alguma cagada, alguma burrada, o nosso inner being não fica olhando para trás. O nosso inner being fala, tá, foi desse jeito, então vamos fazer melhor da próxima. Então pega esse caminho, faz tal coisa, faz isso, faz aquilo outro. Para guiar a gente, para olhar para frente, para que o nosso foco volte sempre para o que a gente quer e não para o que a gente não quer. Isso tudo vem graças ao nosso inner being. É o nosso inner being que fica puxando a gente para o que a gente quer. E é por isso que eu falo tanto, insisto tanto. Vão em busca da felicidade de vocês, porque o nosso inner being é pura felicidade. O nosso inner being está dentro da nossa realidade vibracional, que é pura felicidade. São os nossos desejos mais queridos que estão lá dentro. E o nosso inner being está lá dentro. Ou seja, o nosso inner being sabe tudo que a gente está propenso a realizar na nossa vida. O nosso inner being sabe que tudo que a gente quer é porque, né, a gente quer porque essa coisa também quer a gente. Quando a gente quer experienciar alguma coisa, a gente quer vivenciar uma experiência, significa que aquela experiência já está dentro do nosso vórtex, da nossa realidade vibracional, e o nosso inner being sabe disso. E é por isso que o nosso inner being envia fica puxando a gente para dentro do nosso vórtex, porque na hora que a gente entra dentro do nosso vórtex, o nosso vórtex envia essas informações. E é aí que a gente passa a querer certas coisas, querer experienciar certos momentos, querer conhecer certos tipos de pessoa, ou querer certos tipos de relações, ou querer certos tipos de experiência. Porque o nosso inner being, que fica, né, a função do nosso inner being é ficar puxando a gente para dentro do nosso vórtex. O nosso inner being sabe o que é bom e o que não é bom pra gente. E o nosso inner being sempre vê valor em tudo que a gente vivencia. Por isso que é tão importante não ficar marinando na culpa, não ficar marinando no passado, não ficar marinando em coisas negativas, porque, querendo ou não, a lei da atração responde à nossa vibração. E a lei da atração não identifica se a nossa vibração a gente está vibrando através de uma memória, através de uma observação de algo, através do medo que a gente está sentindo, através do resistir a alguma experiência, ou se é alguma coisa que a gente está desejando e está sonhando com isso. A lei da atração sempre vai estar respondendo à nossa vibração. Então, por isso que é tão importante a gente ir em busca desse nosso lado, em busca dessa nossa consciência mais elevada, em busca dessa visão mais elevada da vida que vem através do nosso inner being. Gente, eu não sei se esse vídeo tá à altura desse nosso lado tão querido, mas eu tô fazendo de todo o meu coração. Em alguns momentos eu sinto aquela vontade de chorar profunda, mas de chorar de alegria, porque eu sei que o meu inner being tá perto de mim. Quando eu penso no meu inner being, eu penso que eu nunca vou ser capaz de expressar esse meu lado com tamanha fidelidade, mas eu sei de qualquer forma que o meu inner being tá feliz com o resultado, pouco importa qual seja o resultado. O meu inner being está feliz com o resultado porque o meu inner being confia em mim, sabe do meu potencial, sabe que eu tô fazendo o melhor que eu posso fazer neste momento,
Pode ser que daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, eu esteja mais apta para falar do meu inner being de uma outra forma, de uma forma mais carinhosa ou de uma forma mais real. Mas eu sei que o meu inner being tá com orgulho de mim nesse momento, porque nesse momento o que eu tô passando para vocês é o melhor que eu posso passar. E quando eu falo essas coisas, gente, eu sinto a cosquinha no meu coração, ou seja, esse meu lado tá de acordo. Esse meu lado tá de acordo, que nesse momento é tudo que eu posso oferecer em relação a ele, né? A ele ou a eles, enfim, a esse meu lado. Ele, esse meu lado, ok? E como vocês podem se comunicar com esse lado de vocês? Eu vou falar como que eu faço. Em primeiro lugar, vão em busca do que faz vocês felizes. Eu nunca vou repetir isso o suficiente, porque o nosso inner being é pura felicidade. Então, se a gente vai em busca da nossa felicidade, a gente vai de encontro com o nosso inner being. Ponto. Porém, às vezes, quando a gente está em contraste ou quando a gente não está equilibrado o suficiente, eu peço ou sinais, ou eu peço pro meu inner being, eu falo desse jeito, gente, eu não tô fazendo, não tô inventando, não tô, enfim, eu faço desse jeito. Inner being, não tô conseguindo sentir tua presença, me ajuda a sentir tua presença. Ou, inner being, não tô conseguindo ver essa situação com bons olhos, me ajuda a enxergar essa situação com os teus olhos. Eu não preciso olhar para cima porque eu não acredito que o meu inner being está acima de mim. Eu acredito que esse meu lado esteja dentro de mim, que a conexão se passe por dentro. Mas assim, é desse jeito que eu faço e eu sou atendida né? Cada vez que eu peço, cedo ou tarde, geralmente é quando eu me distraio, cedo ou tarde, eu recebo as respostas. E geralmente quando vem as respostas e elas vêm no meu inner being, eu sinto como se fosse como se tivesse uma lâmpada acendendo, assim, sabe? É como se fosse um chacoalhão, assim, que eu sei que tá vindo do meu inner being. Eu sei, vem, é uma certeza, vem de dentro, é uma certeza. E geralmente eu dou risada, porque os nossos inner beings têm um humor, assim, gente, que... Por isso que hoje em dia eu trabalho né? Eu tenho trabalhado com a espiritualidade de forma mais segura, porque eu sempre me vi como uma pessoa inadequada. Porque eu tenho uma forma de me expressar que é meio esculachada, né? Eu não tenho muito papas na língua. E antes eu achava que gente elevada não falava palavrão. Gente elevada não fazia piadinha assim, ó. Não tirava o sarro dos outros e que não sei o quê. Mas o meu inner being tem um humor, mas um humor que, quando eu tô conectada com esse meu lado, todo mundo se racha de dar risada comigo. E eu mesmo eu me racho de dar risada sozinha. Porque às vezes eu recebo, assim, piadas ou comentários, assim, que vem desse meu lado, que eu me mato de dar risada sozinha, tipo. Ou seja, esse meu lado não me julga, esse meu lado não tá nem aí se eu tô falando palavrão ou não. Porque esse meu lado me ama do jeito que eu sou. Gosta de mim do jeito que eu sou. Me aceita do jeito que eu sou. E sabe que eu sou desse jeito escrachado. E tá tudo bem. Porque, escrachado ou não, se eu estou tentando fazer o bem para os outros, é isso que importa. É isso que importa. Eu não vou fazer o bem a 100% do tempo, porque ninguém consegue. Eu também não consigo. Faz parte da nossa evolução e que bom que faça, porque perfeição não existe. Se um dia a perfeição existir, significa que a expansão acaba. E se a expansão acaba, significa que a gente não tem mais razão de ser. Ou seja, significa que o universo não precisa mais existir. Vocês querem que o universo acabe? Eu não quero. Então, continuemos sendo seres imperfeitos em busca de uma perfeição que não existe. Ou seja, em busca de expandir, 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 expandir. E o nosso inner being são os nossos grandes guias turísticos nessa jornada. Eles estão lá para dizer, os nossos GPS, pega a direita, pega a esquerda, faz isso, sobe, desce, faz isso, faz aquilo. Lá. E se você vai seguindo esses impulsos, você se sente cada vez mais em paz. Então, se vocês sentirem o impulso que está vindo da alma ali, ó, de fazer alguma coisa que pode parecer até boba, né? Arrumar e pentear o cabelo. Vai lá, obedece, gente. Obedece, porque geralmente isso vem do inner being. A hora que você fizer, você vai se sentir bem. Sentiu o impulso de ir lá arrumar uma gaveta? Vai lá e arruma.
Porque isso provavelmente está vindo do seu inner being. E a hora que você terminar de arrumar essa gaveta, você vai estar com orgulho de você. E vai te inspirar esse sentimento bom. Na verdade, todos os impulsos que os nossos inner beings dão pra gente é justamente para que no fim da coisa a gente sinta sentimentos de bem-estar, orgulho, alegria, felicidade, a motivação e assim vai. Ok? Gente, ó, eu não sei se eu honrei esse lado tão querido da gente, mas de todo o meu coração foi um prazer falar desse meu lado tão querido, que você que tá você aí que está me assistindo, você também tem esse lado. Pouco importa se esse lado tem forma ou não tem forma, quer dizer, esse lado provavelmente vai aceitar. Se você quiser dar um nome para esse lado, como Esther Hicks deu para Abraham, e se você quiser dar um nome para esse lado, eu chamo meu inner being de inner being, ponto, sabe? E eu tô feliz que seja desse jeito, porque independente de eu dar um nome ou de não dar um nome, eu sei que esse lado está comigo. Então, na vida de vocês, apliquem da forma que ressoar melhor com vocês. Se vocês sentirem vontade de chamar o inner being de vocês de eu superior, chamem de eu superior. Sente vontade de chamar o inner being de anjo, de guarda, porque imagina que o inner being de vocês tem uma forma de anjo de guarda, chamem de anjo de guarda. Sentiram vontade de chamar o inner being de Joãozinho? Chama de Joãozinho. Esse nosso lado vai, né, tipo, quer que você se sinta bem, quer que você se sinta em paz, harmonia, né, que sinta harmonia, que sinta bem na tua própria pele. Então, tudo é válido, contanto que você se sinta bem. Ok? E se você não estiver se sentindo bem, saiba que você, de alguma forma, você está tendo algum tipo de pensamento que vai contra o que o teu inner being pensa sobre aquele mesmo assunto. E que só depende de você voltar para perto dele e não ficar esperando que ele venha para perto de você, porque isso não acontece. Se acontecesse, você nunca mais sairia do buraco, ok? Bom, minha gente, então era isso. Eu espero que esse vídeo possa trazer algum tipo de valor para vocês. Eu deixo para vocês um beijo grande. Até a próxima. Tchau!